Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. 2 Reis, capítulo 4, versículo... 2 Reis, capítulo 4. Vamos do versículo 1, né? Vou enfatizar mais o 3 e o 4, mas vamos ler aqui para a gente entender o contexto, a história. Amém? Glória a Deus. Hoje nós demos início ali ao curso do batismo. Glória a Deus. Muitas pessoas ali estudando a palavra para ser batizado do Espírito Santo, né? Eu gosto muito de ensinar a palavra, né? Esse é o que eu mais faço, assim, com prazer, de poder ensinar a palavra de Deus. Glória a Deus se eu fizesse isso todos os dias, né? E tem muitas pessoas que têm sede de aprender a palavra, né? Em outras nações, e não tem quem ensine. Que nós possamos estar à disposição de Deus. Amém? Você achou? Diga amém. Aleluia. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a porta a quem estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchiam. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Uma história já muito conhecida de nós, essa passagem da Bíblia, não é verdade? E eu queria trazer alguns pontos aqui que chamam a atenção para que nós possamos aprender alguma lição dessa passagem da Bíblia. Nós vimos aqui que essa mulher era uma mulher viúva, o marido dela tinha morrido e ela ficou com algumas dívidas, né? Tinha filhos. Mas mesmo assim ela não era uma mulher amargurada, mesmo assim ela não estava reclamando. Ela foi apenas atrás do profeta de Deus, do homem de Deus. Naquela época Deus usava muitos profetas, né? Era o homem, a pessoa que Deus usava assim. Hoje em dia nós não precisamos estarmos atrás de profetas, porque nós somos pessoas que podemos ser usadas por Deus, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, amém? Mas naquela época o profeta ele era muito procurado, porque era um homem que trazia a palavra diretamente de Deus para as pessoas. E essa mulher ela foi procurar esse profeta. E aí o que aconteceu na história? Deus supre a necessidade dessa mulher. Porque Deus usou o profeta, né? Através dessa pessoa, Deus supriu a necessidade dessa mulher. E assim Deus quer fazer comigo e com você. Não somente suprir a nossa necessidade material, mas também a nossa necessidade espiritual. Porque nós temos sim necessidades. E Deus conhece, sabe todas elas, como diz essa canção, né? Tu conheces antes mesmo de falar. Deus conhece a cada um de nós. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós necessitamos. E Deus proveu. E Ele ainda continua provendo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Mas a provisão divina para aquela mulher, ela foi proporcional à fé e à obediência que aquela mulher tinha. Deus quer prover a sua vida, mas essa providência vai ser proporcional à sua fé e à sua obediência. O que é fé? Nós falamos tanto sobre fé, viver pela fé, né? Eu sou um cristão, eu tenho fé, eu creio. Mas será se realmente nós vivemos isso na prática? Vamos abrir aí em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1.
Você tem fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a fé. Você não está vendo, mas você crê. Você espera. É a sua esperança. Será que realmente você crê? Você confia? Você tem fé que você tem um Deus que é poderoso, que é soberano, que tudo está no controle da mão dele. Que ele pode fazer muito mais aquilo que você pede, muito mais aquilo que você imagina. Esse é o nosso Deus. Será que nós temos crido nesse Deus? Que nós temos depositado a nossa fé, a nossa confiança nele? Precisamos confiar na soberania de Deus. Você sabe o que é soberano? Soberano significa aquele que exerce total poder e autoridade. Aquele que detém todo o domínio. Oh, glória! Aleluia! Tudo está no controle da mão dele. Nada acontece se não for por ele. Esse é o nosso Deus. Todo o universo, as estrelas, tudo que está acontecendo está sob o controle dele. Ele é soberano. Ele cuida de você. Esse é o nosso Deus e que nós precisamos depositar a nossa fé, exercitar a nossa fé, andarmos de fé em fé, de glória em glória. Essa deve ser a vida do cristão. Aleluia. Sabe por que muitas pessoas têm vivido um evangelho, um cristianismo, não têm obedecido à vontade de Deus? Porque elas não têm fé. Muitos cristãos que se dizem cristãos são incrédulos. Ouvem a palavra, cantam canções, mas a prática no dia a dia não exercitam sua fé. Ah, estou com dorzinha aqui de cabeça. Ai, toma aqui uma aspirina. Irmão, vai orar. Você descobriu um laudo médico e você... Irmão, vai orar. Você tem um Deus que é o médico dos médicos. Você tem um Deus que é o dono do ouro e da prata. Ele te sustenta. Nós estamos tão acostumados com a nossa vida do natural. Conseguir as coisas com a nossa própria força, com o nosso braço. Nós estamos tão acostumados com isso que nós não conseguimos mais pensar no sobrenatural, no milagre, nas coisas impossíveis que Deus pode fazer. Precisamos ter fé, acreditar que Deus pode todas as coisas. Irmãos, pode ter certeza que muitas vezes o diabo vai vir sobre a tua vida para tirar essa fé, para te desanimar, para te desfalecer, porque é isso que ele quer. Ele não te preocupa de tirar de dentro da igreja, não. Porque tem muitos que estão dentro da igreja, mas estão com fé morta, porque tem ouvido o diabo, porque tem ouvido a voz do mundo. Nós precisamos estar todos os dias ligados com o Espírito Santo de Deus. Há 2 semanas atrás, aconteceu uma situação que eu fiquei um pouco triste, assim. E o meu coração ficou tão apertado, sabe? Naquela tristeza, aquele desânimo. E o diabo querendo tirar a minha fé nas promessas, convicções que eu tenho no meu coração. Aquilo que Deus já me prometeu. E eu passei o domingo assim, Senhor, fala comigo, Senhor, renova as minhas forças, Jesus. Não quero ficar assim, Senhor, eu sei quem tem crido. Eu sei que Tu és fiel e poderoso para cumprir. Irmãos, e nós temos que admitir também, sabe? As nossas fraquezas, assim. E buscar isso em Deus, buscar ajuda em Deus. E eu vim para o culto aqui, era o domingo que a Mádia pediu para mim ficar lá no Ministério Infantil. E eu fui lá, organizei depois o louvor e tal. E aí voltei. E aí quando a Kéfera começou a cantar aquela canção, Oceanos, como é que fala? Sobre as águas. Tua voz me chama, me acalma.
E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Estava ali bem pezinho assim, lá naquela caixa. Parecia assim a voz de Deus direto no meu ouvido, sabe? E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Confia, confiança, confiança. E de repente Deus começou a usar a Kétina aqui em cima. E quando ela desceu, que terminou o louvor, que eu sentei ali do lado dela, e ela orando em línguas, e ela orando em línguas. E Deus começou a usar ela para mim. Deus só falou isso. Confia em mim. Confia em mim. É isso que Deus quer de nós, igreja. Ele é o dono do ouro, Ele é soberano, Ele é um Deus fiel, Ele é o médico dos médicos. Tudo está no controle dEle. Para que nós vamos viver uma vida de incredulidade? Para que nós vamos viver uma vida temerosa, se preocupando com ansiedade, com o que hei de comer, o que hei de vestir, o que ele vai fazer no meu futuro? Confia no Senhor, confia no teu Deus, que Ele pode todas as coisas. A segunda coisa que Deus requer de nós, assim como aquela mulher teve, foi a obediência. Obediência. Você precisa obedecer aquilo que Deus tem te mandado. Você precisa obedecer às ordens que Deus tem te dado. O que Ele tem te mostrado nesses últimos dias? O que o Espírito Santo tem ministrado no seu coração nesses últimos dias? Ou será que você está tão disperso com esse mundo? Será que você está tão preocupado com as coisas deste mundo que você não tem mais ouvido a voz de Deus? Que o Espírito Santo não tem mais falado com você? Ou Ele fala e você que não dá ouvido? Aquela mulher recebeu uma ordem e ela não ficou questionando o profeta. Ah, mas para que eu vou fazer isso? Qual foi a ordem que o profeta deu? Vá nos seus vizinhos. Ela não ficou questionando para quê, o porquê, como, quando, onde. Não, ela apenas obedeceu. Ela não questionou. Se Deus te der uma ordem, se Deus te falar algo, você precisa ter fé e você precisa obedecer. Obediência. Deus requer de nós obediência. Hoje de manhã eu estava ministrando o curso de batismo. E uma das coisas que eu falei, que a salvação, você não é salvo uma vez salvo, salvo para sempre. Se você não viver uma vida de temor e obediência, você não vai conseguir perseverar até o fim. O que Deus tem te falado? Qual a ordem que Ele tem te mandado fazer? É esperar? Então espere e confie. O nosso Deus não é o Deus desse último século, tudo prontinho, um drive-thru, tchá, tchá. Não. Espere e confie. Ou será que Ele tem te mandado se calar? Ou será que Ele tem mandado você se humilhar? Porque às vezes nós ficamos esperando somente coisas boas, né? Aí quando o Espírito Santo vem e fala, se cala, minha filha. Se humilhe. Aí nós não queremos obedecer. Não, isso aqui não vem de Deus, não. Ou será que Ele tem te mandado falar? Abre a tua boca. Fale, seja corajosa, ousado. Eu já te dei tudo que você precisa. Já está nas suas mãos. Fale, vá. Qual a ordem que Deus tem te dado? Obedeça. Muitos de nós estamos aqui há 30, 40, 50 anos ouvindo sermões. Tantos sermões. E aí, nós temos colocado em prática aquilo que Deus tem falado? A obediência. Irmãos, uma das coisas que eu aprendi na MCM, que meu pai já me ensinou isso desde criança. Sabe aquela criança que você pede algo para ela fazer, né? Menino, vai ali, pega isso para mim. Aí fica, mas vou já. Aí você fala de novo, menino, vou já. Aí quando vai, não sei o quê, vai reclamando, né? Assim. Ele foi obediente. Deus não quer filhos desse jeito. A obediência precisa ser pronta. A obediência precisa ser na hora. E com alegria. Com alegria. Aleluia. Quando Deus te der uma ordem. Quando Deus te falar algo, obedeça, irmãos. Sem questionar. Se coloque à disposição dEle. Para que o milagre aconteça na sua vida. Se coloque à inteira disposição dEle.
Vamos ler Atos capítulo 5, versículo 29. O que importa é obedecer a Deus. Atos capítulo 5, versículo 29. Muitos, infelizmente, muitos têm desobedecido a Deus, com medo de desagradarem a homens. Estão preocupados mais em agradar a homens do que a Deus. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Sabe aquele versículo que fala assim, que nós precisamos, por amor a Deus, sermos discípulos de Jesus. Talvez você vá até deixar o seu pai, sua mãe, aborrecer seu marido, sua esposa. Obedecer a Deus mais do que aos homens. É isso que Ele quer para nós. Fé e obediência. Aí no versículo 3, voltando no 2 Reis 4. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas. O que o profeta pediu a essa mulher? Para que ela pegasse vasilhas. Ou vasos. Vamos colocar aqui a palavra vaso. Eu vou usar mais no contexto do vaso. É no mesmo sentido. Mas só que ele colocou uma condição. Que esses vasos precisavam estar o quê? Só tem 3 pessoas aqui na igreja. Que esses vasos precisavam estar o quê? Vazios. Por quê? Porque ele queria encher os vasos. E a condição para encher os vasos é que ele precisava estar vazios. Porque não pode encher uma coisa que já está cheia. Quem quer vaso aqui? Eita glória. Nós somos os vasos. Vamos ver aqui 2 Coríntios 4, 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Você é um vaso. Um vaso de barro, né? O mais simples. Um vaso de barro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Aleluia. Esse versículo é muito lindo, gente. Vocês puderem decorar, né? A gente está sempre lembrando assim isso. Colocar na nossa geladeira, no nosso guarda-roupa. Para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Se você quer ser cheio dele. Se você quer ser cheio da presença do Espírito Santo. Se você quer ser cheio de Deus. Você precisa se esvaziar. Você precisa se esvaziar de si mesmo. Esvaziar do seu velho homem. Da sua velha natureza. Você agora é uma nova criatura. Hoje de manhã nós estávamos ministrando sobre isso também, né? E a gente falou sobre o arrependimento. O arrependimento é diferente do remorso. O remorso gera tristeza, angústia. Arrependimento gera mudanças. Se você se arrependeu verdadeiramente, se você se converteu à pessoa de Jesus Cristo, você precisa mudar. Você não pode ser mais como você era no mundo. E essa mudança de pensamento, mudança de propósito, mudança de atitude, isso é arrependimento. Esvazie do seu velho homem, da sua velha natureza. Claro que nós não podemos também totalmente, porque a carne pecaminosa que nós nascemos, né, de Adão, está aqui. Então precisa ter essa luta constante todos os dias, a carne e o espírito, carne e espírito, carne e espírito, todos os dias, até Jesus voltar. Mas de uma coisa, eu sei que essa natureza, ela tende para o pecado. E para isso, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, se eu quero viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso matar a minha carne. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo, do meu ego, das minhas vontades, para viver a vontade de Deus. Ah, igreja, como é difícil isso. Como é difícil. Porque nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão procurando cada vez mais o seu próprio prazer de fazer aquilo, sabe? Ai, porque, né? Eu quero ser feliz. E até mesmo dentro das igrejas é um evangelho mentiroso.
Porque a igreja está pregando o hedonismo. É aquela pessoa que está... O prazer é o estilo de vida. Não é isso que fala no Novo Testamento. Não foi isso que Jesus pregou. É tempo de nós voltarmos. É tempo de se arrepender. Essa palavra é para nós, igreja. Igreja, precisamos chorar mais na presença de Deus, precisamos nos quebrantarmos mais, nos humilharmos, deixar que Ele apareça, abrir mão dos nossos títulos, da nossa soberba, da nossa religiosidade, sabe, de tudo, deixar que Cristo apareça, que o Espírito Santo apareça. Aleluia. Você é um vaso. Deixe Ele te encher. Se esvazie do seu eu. Coloca o seu eu lá na cruz. Crucificado lá na cruz com Cristo. Oh, Espírito Santo. Gera em nós, Senhor, esse arrependimento, Pai. As portas pra ver se você lembrava de mim. Já não suporto mais viver nessa indiferença. Não dá mais pra viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Já faz tempo que eu não ouço você me chamar de meu amigo. Que saudade eu tenho de você. Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar. Espírito Santo te chama nessa noite. Se arrepender. Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mão dada por essa cidade. Aleluia. É tempo de voltar. Aleluia, aleluia. Se arrepender. Essa é a noite que Deus escolheu.
Ele te chama. Já faz tempo que eu falo contigo pra gente reatar nossa amizade. Aleluia. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo. Aleluia. O seu amigo de verdade. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 9, versículo 15. Vamos lá, continuando. Oh, glória a Jesus. Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ali naquela versão tá: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Você é um vaso, não somente para conter, para guardar, mas também para levar o nome de Jesus. Será que as pessoas têm visto Cristo através de sua vida? Ou será que você não consegue refletir esse brilho de Cristo? Porque se nós estamos cheios dele, se nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, nós precisamos manifestar a presença dele, a glória dele. Aleluia. E o Salmo 115, versículo 1 fala: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. Aleluia. Reconheça que você é dependente dele. Reconheça que você não é nada sem ele, que você precisa dele, que você é apenas um instrumento. Aleluia. A outra coisa que o profeta falou, vamos lá, voltar, capítulo 4 de 2 Reis, versículo 3. Vasilhas vazias e não poucas. Não poucas. Ele queria fazer um milagre. E quanto mais vasilhas vazias estivessem ali, mais ele ia encher, mais Deus ia encher. Deus está à procura. Quanto mais vasos estiverem vazios, muito mais ele vai encher. Deus quer nos encher, igreja. Deus tem muito mais para nos dar, para nos revelar, para nos mostrar. Deus tem muito mais para nós como igreja. Não podemos nos acomodarmos, não podemos ficarmos parados, estagnados somente com isso, não. Precisamos nos aprofundarmos, mergulharmos mais. E isso depende de mim, depende da minha busca. Porque o Espírito Santo, porque Jesus, porque Deus, Ele já está à procura. Ele está à procura de pessoas que estejam disponíveis, de pessoas que estejam dispostas a ser cheia dEle, a se esvaziar de si mesmo, disposta a ser usada por Ele. Disposta a se quebrantar, a se render, sem medidas na presença dEle, sem reservas, sem se preocupar com o que o outro vai pensar, com o que as pessoas vão pensar de mim, mas se derramar, se derreter diante dEle, diante da presença dEle. Pessoas que estão dispostas a depender totalmente dEle. E isso depende de você, de mim e de você. Isso vai depender do quanto você tem buscado. Vai depender do quanto você tem ansiado, tem desejado. Vai depender do quanto você você tem decidido abrir mão das suas vontades para viver a vontade dEle. Se você quer ser cheio dEle, se você quer ser cheia dEle, se você quer ser usado por Ele, com ousadia, com poder, com milagres, isso depende da sua busca. Isso depende da sua entrega, do seu desejo. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Fala assim: não ameis o mundo,
nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Pode continuar, os 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência do espírito e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja brasileira tem amado mais o mundo. As pessoas estão acomodadas, estão apáticas, não estão mais desejando, não estão mais ansiando pela presença de Deus e ser cheio de Deus, de ter mais dele. As pessoas não desejam mais a volta de Jesus. Por quê? Porque estão amando o mundo está bom demais. Irmãos, Jesus, como eu desejo, se tu pudesse, Senhor, voltar agora. Nós cantarmos canções aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe, isso ser do fundo do nosso coração, desejarmos. Você sabe o que é desejar? É aspirar, é a vontade, é uma expectativa de alcançar algo, de ter algo. Isso precisa estar em nós, o desejo por Deus, por ser cheia dele, o desejo pelo céu, pela eternidade, sabe? Nós precisamos ansiar isso, igreja, porque senão nós vamos estar amando mais o mundo do que a Deus. E quanto mais eu amo o mundo, menos eu vou querer que Jesus volte, e menos eu vou evangelizar, menos eu vou fazer missões. Versículo 4, de 2 Reis. Então, o profeta falou: entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Entra e fecha a porta. Você entende o que é isso? Quantos aqui assistiram o filme O Quarto de Guerra? Olha aí, né? Já quase a metade da igreja. Você entende o que é isso? Entra e fecha a porta. Algumas coisas não precisam acontecer no meio da multidão para que Cristo seja exaltado, para que o milagre aconteça. Deus nos chama para o secreto. Deus nos chama para o lugar secreto. Deus nos chama a uma pura, a uma intimidade, a uma comunhão com Ele no secreto. Se você quer algo de Deus, você quer que o milagre aconteça na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, dos seus filhos, da sua família, no seu trabalho, entra e fecha a porta. A igreja, nós precisamos aprender a perseverar na oração. Nós precisamos aprender a perseverar, a habitar nesse lugar que não é um lugar de passagem, a habitar no esconderijo do Altíssimo, a estar escondido em Deus, a descansar nessa sombra, neste lugar onde todas as coisas são possíveis. Oh, Teriandalais, estamos procurando no lugar errado. Estamos ligando para a pessoa errada. Estamos digitando, escrevendo no lugar errado. Você precisa ir para o lugar secreto. Você precisa ir para o seu quarto. Deus te chama nesta noite. Deus tem saudade de você. Deus quer você de volta. É tempo de arrependimento. É tempo de busca. É tempo de chorar na presença de Deus. Oh, o que você tem plantado
plantado no seu lugar secreto. Você nunca vai colher em público aquilo que você não planta no secreto. Você nunca colherá, igreja. Precisamos plantar no secreto. E quando você colher, muitos até podem te julgar, porque eles não têm visto o que você faz no secreto. Ele não tem visto. E não se importe com o que as pessoas falam. Não se importe com o que vão falar de você. Porque Deus conhece o teu coração. Deus sonda o teu coração. Ele sabe a tua motivação, a tua intenção. E é o que importa. É o que importa. Deus ouve a tua oração. Deus contempla tudo. Ele sabe as suas súplicas. Ele conhece o teu coração, as intenções do seu coração. Oriana lá, xeriana lá, roxereriana lá. O apelo de Deus quer encontrar vasos vazios nesta noite, disposto a ser cheio dele. Pessoas com o coração cheio de fé e obediência. É tempo de voltar. Oh, Espírito Santo, vem neste lugar, tu tens liberdade, Jesus.